são aqueles jogadores que a gente, né, principalmente os torcedores, falam que deveriam ter ficado pelo menos um ano a mais no clube, né? Fala, galera, começamos mais um Futebar para vocês aqui, André Luazanetti, Alexandre Geuchac Neto, Eduardo Ferreira Tavares e eu que vos falo, Leonardo Ferreira Tavares. E você que tá do outro lado da tela, né? Também está participando. Pessoal aí gravando, tão inchado, mas acho que não é de gole, né, pesado? É de ficar em casa dormindo, né? O Ale é de gole. Eu tô comendo e bebendo igual um cavalo, né? Cada dia mais gordo. Quarentena não tá fácil, mas eu falo por mim que eu tenho dormido demais. A Friozinho falta aqui do onde nós... estúdio faz mal pra nós. A falta do estúdio faz mal pra nós. Não, e daí o que acontece? O que acontece é que eu bebo que nem um cavalo e de noite eu fico tomando chazinho de camomila pra dar aquela desintegrada. Deixa o cavalo pra dar aquela rebatida, né, pesado? E o que nós vamos falar hoje? O Shadow que vai chamar? Ok, Leonardo. E no programa de hoje você trouxe uma lista de futuras promessas, promessas atuais e promessas que não vingaram do futebol brasileiro. E não se esqueça, você de casa, passe álcool em gel, use máscara curta, comente e se inscreva no canal ativando o sininho. Então, piazada, como o Shadow já explicou aí, a gente vai falar, e é muito comum hoje em dia, de uns tempos pra cá, saírem as jovens promessas brasileiras saírem muito novas pra Europa, né, pro exterior. Muitas delas emplacam, muitas delas estão lá, a gente tá esperando elas emplacarem, só Deus sabe se vão. Muitas delas já voltaram, umas deram certo, outras não, e a gente vai discutir isso daí. Quero saber a opinião de todos vocês. Diga lá, André. Antes de começar, eu tenho uma pergunta. O Subiu a Bandeira tem alguma jovem promessa? Que vingou, que não vingou? Tem ou não tem? Eu sei que você já vingou, né, Zanetti? Tem o Shadow. Tem o Shadow, né? Mas o Shadow não é mais promessa, né? O Shadow tá velho já. Já é realidade, né? A única coisa que eu não tenho na minha vida é jovem. A jovem promessa seria Leonardo Tavares, não? Eu acho que em questão de tempo de digital influencer, sim. Digital influencer, né? Eu já cheguei com muito... Chegou empolgando a torcida. Pesado. Vamos lá, pesado. Hoje eu trouxe alguns nomes pra vocês e eu quero que vocês me digam o que vocês acham desses jogadores, se eles saíram muito cedo, se eles vão vingar na Europa, se já floparam, que é o termo que a galera usa aí hoje em dia. Eu vou trazer os mais novos que estão lá na Europa e que muita gente deposita esperança nesses caras aí, quem sabe pra vingar com a amarelinha, né? Vou trazer 3 nomes pra vocês. O Vinícius Júnior, que em 2018 foi pro Real Madrid, tem 19 anos. O Paulinho, que tá no Bayer Leverkusen, ex-Vasco, em 2018 foi pra lá, também tem 19 anos. E o Rodrigo, que também tá no Real Madrid, em 2019 foi pra lá, ex-Santos, e também tem 19 anos. O que vocês acham dessa molecada, se eles vão dar certo, se eles já estão correspondendo às expectativas? Mandem lá. Eu acho o seguinte, de todos esses aí, em questão de fazer falta pro clube, o que mais fez falta, acredito que é o Paulinho, porque ele vinha fazendo a diferença no Vasco. Desses 3, o que menos tá pegando aquela ideia de hype e badalação é o Rodrigo, né? Ele tenta se esconder um pouco dos holofotes, indo na contramão das jovens promessas brasileiras, né? Se isso vai fazer alguma diferença pro bem, só o futuro vai dizer, né? Mas eu acho que são 3 nomes importantíssimos para essa seleção e eu tô bastante empolgado para ver esses 3 jogando com a amarelinha. Eu concordo com o Ali, só que a gente tem que ver também que o Paulinho ele foi pro Bayer Leverkusen, né? E o Rodrigo e o Vinícius Júnior foram pro Real Madrid. Então, esses 2 que foram pro Real Madrid, obviamente que todo mundo já que se criou uma expectativa maior neles, no retorno deles, né? A mídia em cima do Paulinho hoje não é tanta. Aqui no Brasil era muito grande, como o Ali falou. Ele que estava carregando o Vasco e era a realidade. O Rodrigo, tanto o Rodrigo quanto o Vinícius Júnior eram peças muito importantes no Flamengo e no Santos, mas não eram também as peças principais dos times, né? Então a gente vê como o Rodrigo e o Vinícius Júnior, que não eram as peças principais, eram grandes jogadores nos seus clubes, foram para um time, digamos, de maior destaque na Europa, e o Paulinho, que era o camisa 10, o cara que levava o Vasco, foi pro Bayer Leverkusen. Mas eu acho que os 3 têm um grande potencial hoje de criar uma carreira muito legal lá na Europa e seguir para caminho para a seleção brasileira, os 3, com certeza. Eu acho que o Paulinho, como o Eduardo falou, o Paulinho ele tinha mais importância no time. Não quer dizer que o Rodrigo, né, o Rodrigo e o Vinícius Júnior não tinham importância. Eu acho que até dá para colocar nesse meio, eu creio que o Reinier, né, mas eu acho que o Reinier só tá com 18, né, não tá com 19. Mas são jogadores... Eu acho que entra no bolo. Eu acho que pode entrar, mas assim, são jogadores que a gente não tem muito o que falar ainda, né? São jogadores que a gente tem
depende muito do que o clube vai fazer, né? Tipo, por exemplo, se ele vai começar a emprestar o jogador, às vezes pode até não dar aquela sequência que por exemplo, um Real Madrid, eu digo mais falando do Ranieri, do Vinícius, desculpa, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, uma rodagem que o Real Madrid poderia dar uma bagagem legal pro jogador e transformar ele num astro da seleção, assim como, guardadas as devidas proporções, o Barcelona fez com o Neymar. São aqueles jogadores que a gente, né, principalmente os torcedores, falam que deveriam ter ficado pelo menos um ano a mais no clube, né? Ter tido mais uma rodagem. Mas hoje em dia... Não para provar o futebol, mas para ter uma certa experiência para ir para a Europa já mais maduros, né? Mas hoje em dia vale lembrar que também que todos esses nomes saem por uma bolada de dinheiro, né? É muito difícil o clube segurar, os olheiros já vêm em cima. Eu vou trazer agora uns nomes de um pessoal que foi um pouquinho antes, que aí para saber de vocês se vocês acham que eles ainda estão na escala da promessa ou se agora eles já entregaram o que tem que entregar. Enfim, eles têm mais ou menos a mesma idade. São situações diferentes. Eu vou trazer aqui alguns nomes para vocês. Então a gente tem o Richarlison, que tem 23 anos, ele está no futebol inglês, já foi para a seleção brasileira. Temos o Gabriel Jesus, que também está no City, também tem 23 anos, então eles são de uma faixa etária um pouquinho mais elevada. Temos o Paquetá, que está lá no Milan, tem 22 anos. É um jogador que eu acho que não saiu com tanta expectativa, mas ainda está lá. E dessa mesma leva de idade, a gente tem dois caras que já voltaram, por motivos diferentes. Mas, enfim, que aí até o André pode falar bastante. A gente tem o Gabigol, que foi para a Inter de Milão, tem 23 anos, igual aos outros três. E temos o Pedro, que também está no Flamengo, tem 22 anos, saiu daqui como artilheiro, e todos esses já tiveram chance na seleção brasileira, né? O Pedro, na verdade, ele saiu meio não tão cedo, né? O Pedro saiu com 21, né? Ele voltou, ele ficou uma temporada na Fiorentina e já voltou, né? Na verdade, acho que não ficou nenhuma temporada, deve ter ficado meia temporada só na Fiorentina. Eu acho que esse é um ponto, né? Tipo, já que o jogador saiu, ele não conseguiu ter a sequência que ele deveria ter na Europa, né? Mas o Pedro sofreu com lesão, né? Esse que é um problema também, né? Mas voltou pro Flamengo e já voltou metendo gol. Tipo, quer dizer que mostra que o cara tem uma certa qualidade. Ele ainda tem uma chance, uma condição de voltar pra Europa a qualquer momento, entendeu? Vocês concordam que todos esses nomes são promessas ainda ou não mais? Olha, o Paquetá talvez ali e o Richarlison, eu não digo promessa, mas eles ainda não estão consagrados ali, cravados na seleção como nome certo para as próximas convocações. Embora tenham feito bons jogos ali, inclusive o gol do título da Copa América foi o Richarlison que fez, né? Eu acho que desses aí, eu boto minha esperança no senhor Gabigol e no seu Richarlison, que são dois ótimos finalizadores, coisa que o Brasil ultimamente não tem mostrado nas Copas, né? Falava-se muito do Luiz Fabiano em 2010, deixou a desejar. 2014, né? Tivemos o Cone, Fred. 2018, o Gabriel Jesus empolgou pra cacete, jogou muito nas eliminatórias, mas lá na Copa em si não foi o homem gol matador, né? Enfim, vamos ver. Mais pra frente tá o próprio Gabriel Jesus, quem sabe, né? Porque nós estamos precisando de matador. Eu, só dando um pitaquinho, eu acredito que todos esses, com exceção do Paquetá, que eu acho que é o que tá dando indícios que não vai se firmar, não sei se vocês concordam, todos esses não são tão contestados dentro das suas ligas. Inclusive, Gabigol e Pedro aqui, os outros lá o Gabriel Jesus e o Richarlison na Premier League. Não sei, enfim, é o tempo que dirá, né? Mas é uma discussão que vale a pena. A gente tem muitos bons nomes aí, a expectativa é grande. E eles têm idade, né, pessoal? Tipo, e o Gabigol, 22 anos ainda tem tempo para mostrar futebol. Para encerrar, pessoal, vamos falar de uns caras aí mais antigos que saíram com uma baita expectativa aí, ainda tão nativa. Até algum deles foram alvo aí do nosso querido Vida de Bola Murcha, do nosso Alexandre Geuchac. Ele já contou a historinha um pouco deles, mas eu vou trazer 3 nomes para vocês perguntar, na opinião de vocês, por que esses caras talvez não deram certo. Lene. A gente tem o Pato, Alexandre Pato, polêmico, tá no São Paulo, tá jogando na primeira divisão, mas saiu novinho, com 17 anos pro Milan, saiu como baita promessa. A gente tem o Leandro Damião, jogador de seleção também, não jogou tanto na Europa, por que será, né? E a gente tem o Keirson, que saiu como matador aqui, chegou pro Barcelona e hoje joga em times de menor escalão aqui no Brasil. Por que será que esses caras não vingaram na Europa? O Damião desses aí, eu acho que é aquele jogador que enganou muito bem, porque ele fez uma temporada inacreditável no Inter, e daí quando o Santos vendeu o Neymar, comprou o Damião, uma contratação mais cara do Santos. E não deu o que todo mundo esperava, né?
porque eu acredito que o Damião, ele teve uma temporada muito boa de Inter. Já o Pato desses aí, o Pato pra mim é mais inacreditável, porque o cara era, até hoje, pra ser o camisa 9 do Brasil. Não sei se vocês concordam comigo, mas o cara... Concordo. Isso é fato. O cara, do jeito que ele saiu, e como ele chegou lá no Milan, porque ele não chegou mal lá no Milan, ele fez boas partidas. Ele chegou ali pra ser mais um grande craque da seleção brasileira, e infelizmente não foi. O que acontece? Não sei, mas ele andou pegando a filha do Berlusconi lá, quem sabe seja isso aí, né? Levou ela no São Januário também, meu jogo. Que sensacional, hein? Viu? Mas eu penso o seguinte, que esses caras, eu acho que é mais um relaxo deles mesmos, entendeu? Como o Ali falou, eu acho que principalmente o Pato e o Damião, quando eles surgiram, e na seleção também, eles apareceram, cara, era arrebentando tudo. Pela idade que eles têm, eles tinham que hoje estar vestindo a 9 da seleção ou estarem lá assumindo como os principais atacantes. Porém, floparam. Hoje o Damião tá jogando num time do Japão lá, nada a ver. Voltou pro Brasil, passou no Flamengo, no Santos, não deu certo. E o Keirson foi eu não sei se aumentaram muito a expectativa dele quando ele estava no Brasil, a mídia, sei lá. Mas quando ele atuou pelo Coxa e tanto pelo Palmeiras, ele fez ótimas atuações. Ele foi artilheiro do Brasileiro. É a maior vítima, né, do Keirson. Desses três aí, não sei se vocês concordam comigo, mas o Damião, ele nunca mostrou um futebol bonito, né? Na seleção ele mostrou. Ele deu uma lambreta no argentino. Ele deu uma lambreta e ele conseguia fazer passe de bicicleta. Mas, eu assim, acho que ele era mais eficiente. Cara, ele tem 2 gols de bicicleta no Flamengo. Ele fez uns gols importantes pelo Internacional, né? Naquela época que o Internacional ganhou ali a Sul-Americana, acho que até a segunda Libertadores, em 2010, né? Ele foi importante, mas enfim, não lembro, né? se ele tá. Acho que ele foi mais decisivo, mais do que, tipo, qualidade técnica mesmo, entendeu? E já o Pato, não. O Pato, ele era decisivo e tinha qualidade técnica. E o Pato, querendo ou não, quando ele voltou pro Brasil, ele foi a maior contratação da história do Corinthians, se eu não me engano, né? Não deu certo. Foi a grana da Libertadores, né? Do Corinthians. No São Paulo ele deu Mundial. certo, entendeu? No São Paulo ele deu certo. Olha, Acho que nem o São Paulino sabe dizer. Até porque o fato é que tem jogadores que nem o André falou, é muito estranho, né? Tem jogadores que às vezes o cara não dá certo por força maior. Tipo, o Keirson chegou lá, foi emprestado e nunca jogou. A gente nunca soube se o cara daria ou não daria certo, né? Exato. Mas enfim. E tem outros que aí eu acho que é o que vocês falaram, o Pato, por culpa dele mesmo. Uma frase que eu sempre gosto de dizer, que o Pato, ele é muito mais, aparece muito mais na capa da revista Caras do que na da revista Placar. Da Placar, por exemplo, né? Na revista ele é genro do Silvio Santos agora, né? O cara fez uma fila boa aí, Mas é isso aí então, galera. Deu boa hoje o papinho do bar, né? Olha. Esse foi mais um Futebar, meus queridos. Não vejo a hora de poder a gente ver junto, tomar aquele golinho junto, né? Foi um papinho mais leviano. A gente precisa voltar, porque os caras estão tomando chá, né? Eu tô tomando chá, o Ali tá tomando chá. Eu não sei do que eu tô ficando inchado, eu não bebo mais. Galera, curta aí o nosso vídeo, se inscreva no Subiu a Bandeira, não custa nada se inscrever. E bota no comentário aí que quando eu fiz o vídeo de bola murcha do Pato, o pessoal aqui do Subiu a Bandeira não concordou. Bota se você concorda que o Alexandre Pato é um bola murcha e se o Lucas Moura é outro bola murcha aí.